Olá, boa noite, tudo bem? Oi, Cintia! Tá me vendo? Sim! Tudo bem, foi só o meu tablet que caiu. Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Show. Enquanto as pessoas estão chegando, eu vou lendo aqui o poema, tá bom? Calma aí. É isso mesmo? É assim que funciona? Eu não consigo me ver? Ixi, não consegue se ver? Calma aí, Não. deixa. Eu vou te chamar de novo para ver se resolve. Só um instantinho, tá Tudo bom? bem, então. Desculpa, você estava falando e acabei te cortando. O que que você tá... Não, o que eu falei é que talvez eu consiga viver com isso, com o fato de não me ver. O que? Não consegue se ver? Não aparece para você? É, eu só vejo você. Ah, tá tipo assim, eu embaixo e você em cima. É, só que onde deveria estar eu, não tem nada, tem uma coisa preta. Pessoal, vocês poderiam nos ajudar? Vocês conseguem ver a Cíntia? Vocês conseguem ver a Cíntia? Bota um sim ou não, por favor, para a gente poder. Pessoal, vamos esperar um cadinho. Você tá vendo assim, tu aperte o 3. Tá vendo assim, te aperte o 2. Luana, tudo bem, Luana? Luana, você tá me vendo? Luana foi uma das nossas convidadas aqui do ciclo de bate-papo entre dança e outros saberes. O tema foi dança, cabelo e tempo. Foi maravilhoso. Tempo, eu vi. Sensacional. Tá conseguindo ver a Cíntia? Sim. É, Você porque nos... eu não tô conseguindo me ver, então eu vou acreditar em você, Luana. Eu também, saudades. Ó, vai começar o tricô aqui. nos dá uma. Ah, viu? Ó. Então, Cíntia, só você que não tá se vendo. Tudo bem, eu posso viver com isso. Se tiver alguma coisa no meu dente, fala, gente, pelo amor de Deus. Então, já que tá tudo certo, tudo certo assim, tipo, eu sei que você não vai estar se vendo, mas tá tudo bem. Se quiser, a gente pode testar de novo para poder fazer Não, aquele tá teste. ótimo. Vai ser melhor assim, assim eu não fico olhando pra mim mesma, porque eu sou dessas. Então, pessoal, enquanto isso, vou lendo um dos poemas do Pensamento Dança do Igor Fagundes, que eu estou lendo todos os dias antes da a gente oficialmente abrir a live. E o nome do poema se chama Morada. Estabelecer laços, romper cercas, fugir. De onde há pedras, ausências. Casa desfolhada. Redescobrir o abraço, desabraçar muralhas da casa do corpo de nós. Certeza de um dia, sem tardes chuvosas nos olhos. Então, pode a gente já pode se preparar para o começo da nossa live de hoje, que eu já estava aqui me preparando, ouvindo músicas, inclusive filipina, para poder entrar no clima do nosso bate-papo de hoje. E não podia faltar aqui os cumprimentos. Boa noite.
Então, vamos lá. Meu nome é Júlio Smack, eu sou profissional da dança, mais especificamente da dança contemporânea, alongamento e dança de rua. Sou fotógrafo, videomaker e mais recentemente na parte do marketing digital. Bom, essas lives fazem parte do ciclo de bate-papo entre a dança e outros saberes. O tema de hoje é dança e migração. E-migração, não é emigração. E-migração, tá certo? Hoje é a live, 49ª live. Amanhã será a 50ª. Então, aqui está sendo um marco divisor para a chegada dessa 50ª live em grande estilo. Inclusive, o próprio nome já traz uma sugestão de mudança, migração, trânsito, relação de deslocamento. Então, para a gente já abrir esse bate-papo com essa transitoriedade, com esse movimento que a gente começou essas lives no dia 30 de março e não paramos mais, com temas diferentes, convidados diferentes, sempre com o eixo central, a dança. E hoje, dança e migração. Bom, conheço a Cíntia já faz um longo tempo. Eu conheci na UFRJ no curso de dança, na minha graduação em dança, conheci a Cíntia através, não lembro exatamente qual foi o ponto de encontro, mas eu sei que a gente trabalhou juntos com a professora Lara Seidler, ou Seidler, cada um fala de um jeito diferente, mas a professora Lara Seidler, da UFRJ, e aí a gente trabalhou juntos. A Lara, a Patrícia Pereira, a Lara, que estava mais à frente nessa época, mais a Cíntia. E aí a gente conversando, naquela época já surgia essa relação da migração, que na minha história eu sou filho de brasileira com filipino. Então isso já acontecia, naquele momento a gente nem tinha muita noção e agora a Cíntia mudou-se para um outro país e aí essa relação do corpo, migração, acontecendo de uma outra maneira e que em mim também aconteceu na minha relação de origem bem recente, porque também nós brasileiros temos essa relação de migração muito forte, cada um na sua proximidade, um pouco mais, outro menos. Eu, por exemplo, meu pai, por ter isso numa linhagem mais próxima. Então, isso tudo me faz refletir sobre o quanto a gente na nossa parte corporal, corpo, dança, que é nosso instrumento, aquele que abre as portas do que é a gente para o mundo, porque a dança está aqui, ó, o tempo todo acontecendo, e qual é a nosso instrumento, não só de trabalho, mas é a vivência. Como que isso se faz na minha história, como que a Cíntia se faz agora como história acontecendo nessa transitoriedade de espaço e tempo que ela precisa se rever e esse tempo também que a minha história se fez lá no passado e que eu preciso hoje em dia, eu venho resgatando aos poucos o que é essa transitoriedade, essa migração no meu corpo, quanto dança também, porque inclusive a gente estava nesse trabalho que se chama Integrar Meus Lares, nesse processo de criação, em que ele fala sobre essa transitoriedade, essa relação da ancestralidade, que, de certo modo, é o que nos faz, hoje em dia, com todo esse trânsito da vida, de lugares, de pessoas, eis-me Július, aqui, eis a Cíntia Rangel, do outro lado, também do outro espaço do mundo aí, fazendo a dança acontecer e com essa reflexão e essa potência que desde antes a gente se conectou e a gente está aqui agora de uma outra maneira, só que com a questão migração, transitoriedade, quiçá ancestralidade. Então, gratidão por estar aqui, Cíntia, eu estou muito feliz de, inclusive, resgatar aqueles vídeos dos nossos ensaios. Nossa, muita coisa aconteceu aqui na minha cabeça agora, depois que eu lembrei de tudo, assim. Estou
Agora a gente passa o bastão, aí você pega o bastão. Sim, Yes! e aquela Cíntia é outra Cíntia de hoje, e assim como você é outro Júlio, enfim, a gente segue sempre mudando, né? Inclusive, eu tô tão distante que aqui é meia-noite, então se eu dormir, gente, por favor, sacode aí, porque... Bem, como o Júlio já disse, a gente se conheceu na UFRJ, mas antes disso eu já passei por um processo de mudança. A minha primeira universidade foi a UERJ, eu fiz História da Arte. E dentro do curso de História da Arte eu descobri a performance como um lugar de expressão. E aí eu percebi depois de me formar que eu não tinha muito para onde ir a não ser tentar viver essa paixão. Então eu fiz vestibular de novo, toda essa novela que a gente conhece, entrei na UFRJ para cursar dança e conheci a Patrícia Pereira, a Lara Seidler, ou Seidler, a gente nunca saberá. E entrei na companhia de dança da UFRJ, passei passei É. 2 anos na companhia, e mas dentro desse, enfim, dentro de toda essa novela que é a formação acadêmica e o currículo blá 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 blá, no final dessa história, já chegando para a história da minha migração, eu já estava, mesmo com a universidade, assim, não sei se é aí o meu lugar agora, assim. Então, eu tranquei a universidade, tentei mestrado, estava, assim, tentando encontrar o meu lugar. E conheci meu companheiro, que é alemão. Eu tô na Alemanha, eu não sei se a gente falou isso. Não, eu deixei para você falar. Obrigada, que cavalheiro. Eu tô na Alemanha, em Munique, e o meu companheiro é alemão, a gente se conheceu no Brasil. E num determinado momento, tipo, plim, eu engravidei. E o Brasil, era assim, 2014, 2015, o Brasil estava nesse momento de transição política, mas para além disso, você sentia que a mudança estava acontecendo nas pessoas, sabe? Era um ar de ódiozinho no coração, ou alguma coisa desse gênero, e eu decidi que eu não queria ter meu filho no Brasil nesse momento. Então, a minha decisão de vir para cá não foi uma decisão exatamente profissional. Foi uma decisão de vida particular, que na verdade está tudo muito incluso, né? O fato de eu trabalhar com dança e de trabalhar, eu também dou aula de yoga e pilates, torna a minha vida muito mais flexível para, aspas, para esse tipo de mudança. Quer dizer, é uma relação de expectativa e realidade, né? Eu achava que, nossa, não, é muito mais fácil para mim migrar do que meu companheiro que tem um emprego desses moldes mais formais. Então, eu cheguei aqui em 2015, na metade de 2015, mais ou menos, muito para viver a maternidade aqui como opção. E aí acabou que tudo se transformou e eu fui ficando e ficando e ficando. Tudo se transformou aqui, tudo se transformou no Brasil também, né? A configuração política só foi piorando, ao meu ver, e eu espero que de todo mundo que está assistindo. E aí eu falei, comecei a pensar, não, eu acho que está na hora de eu viver esse momento aqui e tentar construir uma vida profissional aqui. Então, foi o meu processo migratório aconteceu dessa forma. Ah, a gente pode. Antes disso, eu queria mandar um beijo para Patrícia e Lara, que no caso foi as pessoas que trouxe essa conexão entre eu e você para poder, inclusive, chegar nessa live. Foram pessoas Sim! cruciais nesse Beijo. momento. Yes. Ah, tem uma coisa que eu fiquei pensando, porque nesse processo de imigração, né, essa coisa de viagens, de transitoriedade, do deslocamento, eu participei de uma vez eu participei de uma companhia de dança chamada Membros Companhia de Dança. Nesse processo, a gente viajava muito. Fiquei 4 anos nessa companhia e a maioria era viagens fora do Brasil. Ficávamos 2, 3 meses, mais ou menos assim.
eu percebia muito esse lugar de quando a dança ia para outros lugares, que muitas vezes não era conhecida aqui no próprio território brasileiro. Quando ia para outros lugares, esse reconhecimento acontecia de maneira muito diferente. E a gente não chegou a conversar sobre isso antes, mas eu estava pensando como que isso afeta a gente quanto dança, pensar, caramba, por que que no nosso lugar de origem, a dança, o nosso corpo, o nosso movimento não é reconhecido de uma maneira tão escancarada? Não é nem tipo velada, pô, nossa, o trabalho de vocês é legal, beleza. Não, tipo, caraca, o trabalho de vocês é pá, 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 pá. Em vários lugares isso repetia fora do Brasil. No Brasil isso não acontecia quase que nada. Quase que era bem assim, pô, legal o trabalho de vocês, legal, bacana. E aí, esse deslocamento de espaço com o trabalho, com o corpo, com a dança, isso me faz pensar muito quanto é preciso também a gente sair do nosso lugar de origem para perceber algumas nuances de valores, de corpo também, de sensações, também sentimentos desse lugar que muitas vezes a gente não percebe por estar inserido num contexto cotidiano que não te dá essa abertura de ver o que acontece, na verdade, à sua volta. E aí foi quando eu me percebi, não, quero entrar na dança porque esse movimento, ele é reconhecido, mas a gente percebe que no Brasil é muito dificultoso a gente ser artista, em vários sentidos. Não estou dizendo um clichêzão, mas é porque realmente acontece, porque é uma experiência diária. E Uhum. aí, quando eu me pego pensando nessa relação de espaços diferentes para migrar, para transitar, eu falo, cara, a dança, ela, para mim, ela acontece muito quando a gente decide se mover independentemente do lugar onde a gente está. Uhum. Sim. Isso para mim é muito forte. E quando eu trouxe esse tema do Integrar Meus Lares, mais ainda ficou forte esse resgate das minhas vivências com essas viagens, percebendo que, cara, o meu pai veio lá das Filipinas, veio para o Brasil, conheceu a minha mãe. E nesse trânsito, acaba que eu preciso depois saber quem eu sou nesses dois lugares em que meu pai, por exemplo, ele não disse muito da sua história para mim. Eu só descobri depois que ele morreu, tipo história de filme igualzinho, ou até quando a gente acha que o filme ou o teatro está ali é, aumentando a história, cara, a vida real muitas vezes é muito mais dramática, assim, dramática no sentido Uhum. de entrelaces de coisa. E aí, É, eu acho que pensando, a principal diferença é que geralmente o filme tem final feliz, né? E a vida não é bem assim. realmente não teve muito final feliz mesmo, não, porque muitas coisas acontecendo e a gente. Eu fui descobrindo, fui percebendo, cara, quem sou eu nisso tudo? Porque se esse processo de deslocamento do próprio corpo dele ali, com a sua história, quando chega a mim e eu não sei o que é, e quando eu vou descobrindo as memórias, os meus sentimentos, as relações que eu tinha dele começa também a mudar. E aí Uhum. aquela pessoa que eu achava que era vai também mudando no meu processo de lembrança e também de corpo, porque quando eu fui fazer aquele trabalho, o Integrar Imaginárias, muitas coisas foram mudando na minha percepção de vida. E aí eu ficava pensando, quem sou eu nisso tudo, nesse processo de Július, que é brasileiro, Július, que é filipino e que agora vai descobrindo as suas raízes filipinas. E agora? O que eu escolho? O que eu posso ser? O que eu sou? Nossa, eu acho que você trouxe agora muitas coisas. A primeira coisa, essa coisa da valorização da dança no Brasil, eu acho que da arte. Você disse que é difícil viver de arte no Brasil, ser artista no Brasil. E, cara, é difícil ser artista, ponto. Porque aqui também é difícil. Sobre as Ótimo. questões estéticas de valorização do movimento, falando por mim,
eu também tive nesses dois lugares. O primeiro lugar de viajar para o mundo, para festivais, e dançar e voltar para casa. E também essa vivência de agora estar aqui e construir essa carreira aqui. O que eu acredito é que muito desse elogio que a gente recebe quando vem para o exterior dançar, que as pessoas falam, nossa, que sensacional o trabalho de vocês e tal, vem também de um lugar de, nossa, eu não esperava por isso. Eu não esperava que no Brasil estavam fazendo trabalhos dessa qualidade. Eu acho que tem esse lugar da valorização, sim, do trabalho que a gente talvez não tenha tanto no Brasil, o reconhecimento, não só financeiro, profissional, mas do contato com as pessoas, porque a dança contemporânea, ela, querendo ou não, ela ainda um pouco elitizada, assim, tipo. E aí a gente entra em várias outras questões, tipo, para quem que a gente está dançando? A gente quer que todo mundo consuma a nossa dança, tipo, ou a gente quer dançar pra gente, tipo, pro nosso ego? Então, assim, essa questão que você trouxe é muito, é muito importante, assim. E paralelo a isso, quando eu vinha para festivais e ficava vendo a técnica dos trabalhos, que é completamente diferente da técnica que a gente tem no Brasil, porque são lugares de construção diferentes, eu ficava, caramba, tipo, nossa, opa, como eu chego nesse lugar? Tipo, sim. É como se eu olho para o outro e aquilo no outro é o que eu quero, sabe? Mas quando você chega a morar no lugar, você passa a ser o outro. E não. Você entende? É uma outra relação de outro. E eu senti que quando eu cheguei aqui, comecei a investir mais na minha carreira profissional, que eu tive o meu bebê, e aí tem todo o processo de mudança do corpo. A gente se perde no ser mãe também, né? Tipo, eu sou um outro corpo, tanto fisicamente, meu centro de gravidade mudou, tudo mudou, mas eu também sou um outro corpo psicológico, filosófico, eu penso o mundo de uma outra maneira também. Mas quando eu comecei a fazer aula e tal, eu falei, não, eu vou buscar essa técnica da dança europeia, porque, né, é isso que eu quero pra mim. E não, gente, não. Às vezes eu vejo questões estéticas em trabalhos que eu fico, mas gente, peraí, nos trabalhos que eu assisto agora, né? Eu fico, gente, mas peraí, não vamos falar em números, né? Porque aí a pessoa vai revelar a idade. Mas em alguns anos atrás a gente já estava pensando isso na faculdade, questões estéticas, filosóficas, e que aqui é tipo, uau, que novidade! O contato com o outro, sabe? Essa coisa do olhar, que é cultural, sabe? A gente tá aqui conversando pela câmera, mas eu sinto essa troca, esse contato olho no olho, esse estar presente. E aqui, por conta de questões culturais, é muito difícil você chegar nesse lugar, de chegar no outro, de poder olhar no olho do outro, dizer, olha, eu tô aqui, vamos lá, vamos junto. Então, tudo isso influencia no fazer artístico e no fazer da dança e em questões técnicas também. É melhor, é pior? Não sei. Sempre vai ser o meu parâmetro de julgamento o que eu considero, né? Mas é diferente. E eu acho que a gente, quando sai do Brasil, muitas vezes para dançar em festivais, a gente sai muito com o lugar do vamos ver o que o outro está fazendo, a Europa, esse lugar do centro dessa hegemonia cultural, econômica e etc. E que, na verdade, não é bem por aí, sabe? A gente tem um puta valor. E eu acho que é muito importante a gente ter consciência disso. O valor do nosso fazer artístico, enquanto indivíduo, lá no Brasil, ou nas Filipinas, ou na China, enfim. O valor que a gente tem como indivíduo artístico e o que esse valor traz para o mundo, que só você tem, que só eu tenho,
que só a Luana tem, que só a Mayara tem, enfim, todo mundo que tá aí vendo. Yes! Deixa eu mandar um beijo pra Lissa também, Lionel. Maninha, Minha... minha irmã, te amo. Ok, desculpa, não resisti. Não, pode fazer à vontade. Minha mãe também acho que tá aqui na live. Beijo, mãe. Cíntia, muito bacana essa maneira de você trazer essas questões para a live, porque nesse momento de quarentena a gente está refletindo muito, inclusive, sobre o nosso fazer artístico. É porque no país assim, X é mais interessante na arte, outros X, Y, mas a gente está vendo essa relação global que se horizontalizou muitas coisas. E você trazendo essas reflexões, a gente pode, inclusive, valorizar muito mais quem somos como brasileiros artistas. Sim, com certeza. Eu acho que, assim, uma coisa importante de colocar por mais que exista, por mais que eu tenha dito, é muito difícil ser artista em qualquer lugar. Existe. E eu acho que é muito difícil, nesse momento de quarentena, é muito difícil ser humano, né? Porque as relações de trabalho contemporâneas, elas são muito flexíveis, assim. As pessoas não têm uma estabilidade econômica, independente se você escolheu a arte, independente se você escolheu o direito, a medicina. A gente está no momento de repensar as relações de trabalho de uma maneira geral. Com relação à arte, aqui na Alemanha as pessoas são divididas por categorias de salário. Você alcança um patamar, você vai para uma categoria de salário X, Z, e a maneira como você contribui com seus impostos é relativa ao quanto você ganha. Nossa, super socialista isso, né? Mas enfim, vamos mudar de assunto. Não vamos entrar nesse assunto. E aí existe uma categoria aqui que chama categoria artística, que você tem que provar que você é artista, com contratos, enfim, pela sua formação. E a partir disso, você tem certos direitos e deveres. Você contribui com seus impostos num patamar X, você tem direito a um seguro-desemprego, você tem direito a um plano de saúde, porque aqui não existe plano de saúde público, todos são pagos. A diferença é que as pessoas pagam de acordo com o que recebem. Então, se você é artista, você entra nessa categoria de pagar um plano de saúde um pouco menor. E aí, o que aconteceu na pandemia? Durante a pandemia, para quem está dentro dessa caixa, que chama... É difícil traduzir, mas é caixa de artistas, ou categoria de artistas, está sendo pago o valor de 1.000 euros por mês, a princípio durante 3 meses, e à medida que a pandemia que a quarentena vai se alargando, esse tempo vai também sendo revisto. Então, seriam 1.000 euros por mês, que é um valor considerado ok para se viver em Munique, assim. Então, assim, eu não sei como está acontecendo isso no Brasil, mas pelo que eu vejo de feedback dos meus amigos, existe a remuneração emergencial, que é uma coisa ampla para todo mundo, e principalmente para os militares, né, como a gente pôde observar. Mas isso não existe uma categoria ou algo que proteja os artistas dessa instabilidade, que é prevista. É uma profissão que, enfim, quando a gente... Ok, vamos ser artistas. As nossas mães não se preocuparam à toa, assim, elas sabe? Então, é instável, a gente sabe. Então, o governo, para que todos tenham a possibilidade de existir, garante que essas pessoas tenham um mínimo para sobreviver. Não é fácil entrar, como eu já disse antes, não é fácil entrar nessa categoria de artista, você tem que provar que não é um hobby, mas a gente tem esse apoio, essa base do governo para isso. Aqui no Brasil tá R$ 600, independentemente se você
da classe média ou classe baixa, enfim, não tem classes, R$ 600. Ah, e aí tem várias reflexões que a gente podia falar sobre isso, que inclusive uma delas, que muita gente fala sobre Bolsa Família, e que Bolsa Família, aliás, algumas pessoas reclamam sobre esse valor de R$ 600. Imagine só, Bolsa Família, que é muito menor do que R$ 600, pessoas falam que não conseguem sobreviver. Então, isso é só um apontamento de como as coisas relacionadas à política, à questão da valorização e do ser humano estão começando a serem revistas. Como R$ 600 a gente não consegue viver, e sendo que existe Bolsa Família, estou falando isso, uma das coisas que eu fico refletindo e que eu acho que faz sentido para mim. Claro que pode ser umas pessoas que estão falando aí, nada a ver, ok. Mas é uma reflexão desse valor de R$ 600 e que você traz essa contribuição sobre o que está acontecendo aí na Alemanha, que é 1.000 euros. Que aqui R$ 600 a gente vê que é quase que impossível viver com R$ 600 mensalmente. Uma outra coisa interessante que aconteceu durante esse período de diferença entre o entendimento de que as pessoas precisam de dinheiro para sobreviver foi que, obviamente, como qualquer outra pessoa, muitos trabalhos meus foram cancelados, porque os teatros estão fechados e tal. E eu recebi o pagamento por algumas apresentações que foram canceladas. Essas apresentações, algumas aconteceram online, por trabalhos que foram gravados há um tempo e que ficaram disponíveis em plataformas online, principalmente festivais. E esses festivais pagaram o meu cachê. Mesmo... Foi uma surpresa, assim... E eu acho um absurdo a gente ficar surpreso por isso, porque é o certo se fazer. Existe um contrato que foi assinado e as pessoas têm o entendimento de que o outro é um ser humano e que precisa sobreviver. Então é óbvio, só que a gente fica assustado com essas obviedades, assim, com os traços de humanidade que ainda existe no outro, assim. Então, Legal durante a isso. pandemia, eu tenho sentido bastante a diferença entre estar aqui e estar no Brasil, assim. Por mais que eu sinta bastante falta da minha família, Karine, te amo, beijos. Minha irmã. Isso faz muita falta, mas o que eu queria era trazer todo mundo para cá. Vem todo mundo! Mas como não dá, a gente fica, enfim, torcendo para que tudo corra da melhor maneira possível aí. Aqui a Luana botou um comentário. Olha a diferença dessas realidades. O auxílio emergencial aqui está em processo de aprovação ainda, por um valor bem baixo. Tem muitas pessoas que eles estão nesse processo de análise do processo, tá lá, em análise o tempo todo, e olha que esse valor é bem baixo. Realmente. Aqui tá variando, assim. Existem pessoas que conseguiram o auxílio em 3 dias e outras que também estão esperando ainda a resposta. Eu acho que isso também varia, assim. E aí, Só mais uma. A Mayara colocou. Acho que aqui estão todos os artistas que têm MEI, recorrendo ao auxílio emergencial. Não sei de outros valores ou benefícios. Halu Shemian, um amigo, que não deve estar entendendo nada, porque ele é alemão, Aba. Eu te cortei, desculpa. Não, tudo bem. E aí eu acho que a gente podia um pouco voltar para o tema, aproveitar esse gancho dessa coisa da família, né? De voltar para o Brasil. Que eu falei que eu sinto que eu tô bem aqui nesse momento. E uma coisa que eu sinto muito dessa diferença do corpo que migra é que quando eu volto para o Brasil que eu tenho saudade na minha memória, que é o Brasil do carnaval, o Brasil das pessoas que eu amo, o Brasil do fundão, que era horrível, chegar lá era muito bom. Esse Brasil não existe mais.
é um outro lugar, porque todos os lugares mudam, assim. A gente sai dos lugares e não é que tudo fica lá parado, estático, e as pessoas são as mesmas, os seus amigos estão da mesma forma. Não, tudo se movimenta. E no caso do Brasil, tem esse movimento político super direitista que deixa as coisas mais complicadas. Então, o que eu me sinto num não lugar, sabe? O vão entre o trem e a plataforma, assim, tipo, porque aqui não é minha casa, não é o meu lar, eu não tenho memória emocional, eu não tenho vínculo emocional com essa terra. O vínculo emocional que eu tenho é com o Brasil que não tá lá. Então é muito louco. Quando eu tô lá, eu quero estar aqui. Quando eu tô aqui, eu quero estar lá. É muito louco quando você não tem mais essa relação de casa. E aí as pessoas provavelmente pensam, não, mas a sua casa é o seu corpo, sabe? A sua casa é o lugar, o corpo é o seu lugar de habitação. E isso é lindo, mas não é verdade. Porque a gente, às vezes, está em conflito com o que a gente é também. Na verdade, quase o tempo todo. Mas, enfim, se você não é um ser iluminado, fantástico, sensacional, o alecrim dourado que nasceu no campo, sem ser semeado, o conflito Fica a dica. o conflito com você mesmo, com quem você é, tá sempre ali. E quando você passa por esse momento, por essa migração de ir para um outro lugar, em que o seu corpo se adapta às regras e costumes e convenções do lugar, porque ninguém é uma ilha, você precisa viver com o outro. Então você se molda, de certa forma, às convenções daquele lugar. E aí você se descobre num corpo que não é exatamente aquele corpo que era teu, sabe? Por exemplo, eu vou dar um exemplo muito louco. Eu tô em Munique, que é como se fosse a República de Curitiba da Alemanha, sabe? É um lugar mais ao sul, mais soberbo, as pessoas têm mais dinheiro, não sei o quê. Tipo, a galera é mais, somos a República de Curitiba, tipo isso. Desculpa, Curitiba, mas foram vocês que falaram, não foi eu. Eu tô repetindo. E aí, às vezes, quando eu vou para Berlim, que é um lugar muito mais internacional, Berlim lembra muito São Paulo, a mistura de São Paulo com Rio, assim, a galera vive mais a rua. Eu me sinto muito diferente. Aqui você tem um limite de contato com o outro, sabe? Você não pode exatamente tocar o outro, você não pode olhar muito para o outro. Tem essas convenções de você tem que ficar no seu lugar, no seu corpo. Tipo, a sua quinesfera é o seu limite, mas não avança muito para fora dela que você vai tocar no coleguinha. E aí eu fui fazer um workshop em Berlim há um tempo atrás, há uns 2 anos atrás, com um coreógrafo brasileiro chamado Ricardo de Paula. Ele tem uma companhia chamada Grupo 8. E a gente lá no workshop e tal. Quando acabou no workshop, as pessoas vieram me abraçar assim, nossa, foi muito legal te conhecer. Eu fiquei, gente, as pessoas estão me tocando. Tipo, o meu corpo deu uma blanqueada, assim, sabe? Não, peraí, calma, só um abraço, assim. Tipo, ok, abraçar tá podendo, sabe? E era só um abraço. Eu fiquei chocada com aquilo, porque o meu corpo se moldou ao fato de não ser tocado. Isso foi muito rápido. Muito rápido, porque há 2 anos atrás, quer dizer que eu estava aqui há 3 anos, assim. E eu vivi a minha vida inteira, foram 35 anos no Brasil, agarrando todo mundo na roda lá no Cacuriá, no fundão, e aí a pessoa me toca, eu fico assustada com o toque. Então, assim, só para ilustrar essa ideia de que o corpo, ele vai se moldando às convenções do lugar onde você está. E é muito importante ficar atento a isso para que você não se perca dentro desse corpo. Para que você não perca a sua identidade. Tipo, ok, eu preciso estar com o outro, preciso viver em sociedade, nesse lugar que eu escolhi para viver, mas eu preciso ser eu também dentro dessa sociedade.
E aí eu acho que essa busca da identidade do corpo que migra, ela é essencial para a sobrevivência, assim. É E não isso, se perder dentro de si mesmo. e algumas vezes quando eu ouço as pessoas falarem sobre não perder identidade, sobre o quanto é importante a gente não perder quem nós somos em relação ao espaço de onde viemos. Uhum. E aí, algumas vezes, isso me traz uma reflexão. Será que isso é um ponto de certo modo, vaidade e egoísmo? Tipo, no sentido assim, não, tipo, egóico. Eu não posso me tornar outras coisas porque eu vim deste lugar, eu não posso. Mas também, sim, a nossa história, a gente percebe que se a gente não tivesse esse lugar de valorizar, de respeitar de onde nossas origens são, a gente perderia muitas coisas, inclusive sobre a família, de onde a gente veio, quem são os nossos pais, quem são os nossos avós, quem são a nossa árvore genealógica teria se perdido nesse sentido de, não, de alguém ali no meio da história falar, não, calma aí, eu tenho que saber, eu tenho que perceber a minha identidade, da onde que eu vim, calma aí. Então isso é um processo também de autoconhecimento, até que ponto esse não perder identidade é também uma necessidade da gente da gente não, assim, por exemplo, você está aí em Munique, de repente você está o tempo todo brigando, calma aí, não, eu preciso abraçar as pessoas, eu preciso estar em contato, eu preciso estar vendo as pessoas porque eu vim do Brasil e lá as pessoas fazem isso. Então, existem esses dois lugares, entende o que eu estou querendo dizer? Sim. Porque Sim. é, porque é importante a gente saber a nossa história, mas também, antes de tudo, saber qual é a necessidade do nosso corpo naquele momento. Qual é a necessidade também da gente não se perder nessa importância dessa busca da identidade, que é importante sim, mas também o que é importante para nós naquele momento, no momento, num lugar diferente, com pessoas diferentes, e ao mesmo tempo a gente poder aprender também com esse lugar, vivenciar esse lugar, sem perder quem nós somos e também não chegar naquele ponto de só sugar, absorver. Não, Aham. é uma troca constante que o próprio corpo ele dá sinais que essa troca ele se torna natural. Porque se eu É. aprendo. Eu acho que assim, eu acho que na verdade a busca pela identidade tem agora muito esses cursos de autoajuda, sabe? Do tipo, como achar a melhor versão de si mesmo. Eu acho isso tão egocêntrico, tipo, como assim? Eu sou tão legal que eu preciso achar a melhor versão. Eu acho isso muito doido, mas enfim. E eu acho que a busca da identidade, pra mim, ela é um mix entre uma coisa muito difícil para nós brasileiros, que é a busca da nossa ancestralidade. Isso é essa perda que a gente teve é muito cruel. É absurdamente cruel. Eu não saber. Eu tenho um limite de sabedoria da minha família, assim. Eu posso te falar o nome da minha avó. Até aí, acabou. Assim. E isso é uma coisa muito diferente daqui da Europa, por exemplo. É, o meu sogro, ele faz uns livrinhos para o meu filho. E ele tem fotos de 1800 e não sei quando. Eu nem sabia que tinha foto nessa época. E ele sabe quem são as pessoas dessa foto. Ele sabe o que essas pessoas faziam, que ano essas pessoas morreram, tudo. Ele sabe tudo sobre essas pessoas. E aí ele veio uma vez me perguntar sobre isso e eu falei, eu não tenho ideia de quando a minha avó nasceu e nem ela deve ter ideia de quando a minha avó nasceu. E aí, é, eu acho que assim, voltando ao assunto, o Yuri, que também está nesse processo de migração, e ele está colocando assim, a identidade, a escolha e a ancestralidade não. Então, eu vou chegar lá. É que eu parei para detalhar essa coisa. Eu acho que assim, esse processo de busca
pela ancestralidade, pela identidade. Ele passa por esse processo de busca da ancestralidade, mas ele converge na possibilidade e na habilidade do corpo de estar presente no aqui e agora. De conseguir, isso para mim, a minha opinião pessoal, de conseguir converger toda essa história desse indivíduo que se formou e que sou eu, e como esse indivíduo se relaciona com o aqui e agora. E nesse sentido, essa identidade, ela está sempre mudando também. E aí eu acho que é aí que entra o processo de escolha da identidade, que o Yuri tá comentando. Na verdade, essa escolha, para mim, seria a capacidade que o corpo tem e que eu, como indivíduo, tenho de me relacionar com o meio. E como esse meio interfere no meu processo de constituição do que eu sou. Acho que a Mayara colocou, ela perguntou qual a dor dessa adaptação do corpo na migração. Aí depois ela colocou, isso, reconhecer a ancestralidade, difícil para povos que foram mutilados em suas culturas e por culturas dominantes. Sim. Sim. Respondendo a primeira pergunta, a dor, ela é cotidiana, assim. Todo dia é um tipo de dor, a dor da saudade, e a saudade dói no corpo. Eu tava falando com uma amiga que, por exemplo, uma coisa muito doida, essa coisa da comida, sabe? Tipo, da saudade que eu tenho de comidas brasileiras, mas não é da comida, eu tenho saudade da minha mãe, tenho saudade sabe? Então eu brinco que aqui eu costumo comer as minhas emoções, sabe? Por exemplo, esses dias eu fiz um frango e eu não gosto de frango, mas a minha mãe faz frango, então eu acabei, gente, por que eu tô comendo isso? Ok, valeu, mãe. Tem a dor física, tipo, física mesmo, assim. Aqui é frio, quase que full time. Então eu sinto... No início eu sentia muita dor no corpo. O corpo trava, a musculatura dos ombros trava. Eu sentia que no inverno eu perdia muita mobilidade da coluna. Então existe uma dor que é uma dor física. E existe, como eu já disse lá um pouquinho atrás, essa dor do não lugar. De você não se sentir em casa. E aí tem um pouco a ver com as expectativas também, né? Porque quando a gente migra, a gente traça algumas expectativas. E quando eu vou para o Brasil, eu penso, agora eu vou para o Brasil, vou para minha casa, vai ser lindo, vai ser incrível, vai ser sensacional. E não é, porque como eu já disse, o Brasil, que eu tenho saudade, não existe mais. Então tem essa dor de não ter casa, de não ter esse lugar. Que também pode ser legal, porque o mundo é grande pra caramba também, né? Então, assim, não ter essa raiz talvez pode ser interessante. Tem uma coisa que... tá. Deixa eu ler aqui, que eu acho que ela faz parte do seu comentário, da sua fala. O Yuri colocou saudades da comida. Para mim, essa saudade de comida, para mim, é muito ligado à ancestralidade e identidade. Comer era um ato que fazia com que minha avó, minha mãe e eu continuem usando as receitas dela. Sim, sim. E eu acho que tem muito também essa coisa do saber oral, né? Do cozinhar junto, ou mesmo quando você é criança, de você não estar lá junto, mas você tá ouvindo a sua mãe. Tipo, eu tenho as histórias da minha mãe fazendo rabanada, que ela odeia fazer rabanada, mas ela fazia todo ano, ela fazia rabanada, reclamando da rabanada. E no meu Natal, mesmo aqui, não pode faltar rabanada, porque é a rabanada da minha mãe, sabe? Independente do gosto da coisa, do cheiro. Isso também é muito corpo, né? O cheiro é corpo, o sabor é corpo, essa oralidade das receitas, das histórias, tudo isso também é corpo, né? A gente tem
Tá quase chegando nos 10 minutos finais. Gente, mas a gente tem muita coisa para falar. Ai, tem uma coisa que é só para complementar o que a Mayara falou sobre as culturas dominantes. A minha outra origem, que é as Filipinas, também teve uma cultura dominante muito forte na sua parte histórica, porque os meus bisavós, se eu não me engano, acho que até aí a minha família sabe, porque antes disso teve a vinda dos japoneses que fizeram, que tiveram, acho que algum tipo de guerra, não lembro exatamente, porque eu já perguntei isso para minha tia, e eles não sabem do meu bisavô para trás, porque antes disso teve um massacre, alguma coisa meio assim, e a gente não sabe, não tem. E porque quando eu falo para as pessoas, o seu pai era filipino, legal, não sei o quê, cara, mas tem muita história dessa, porque eu fui buscar para saber como é que foi, como é que é a minha família, como é que tem essa parte da árvore genealógica, e assim, tem coisas bem pesadas, como também teve aqui no Brasil esse apagamento da cultura de lá. A cultura de origem foi também muito, muito massacrada pelos, enfim, não importa quem foi, mas que isso aconteceu. Eu tive com os meus sogros no Brasil, muito para eles conhecerem a família, né? E a minha família, porque o meu sogro tem essa viagem com árvore genealógica, e ele ficou, ok, eu desisto. Desistiu, porque não dá, é muito difícil. E no caso do Brasil, a coisa é tão perversa, porque toda a documentação da escravidão, ela era. Porque escravos eram negócios, né? E um negócio muito lucrativo. Então, tudo era muito bem documentado. Cada escravo que chegava, quantos morriam. Então, assim, a grande questão é que toda essa documentação foi desumanamente queimada. Então, assim, não é que nunca existiu, era impossível saber. Era possível saber, mas isso nos foi negado, assim. E aí tá aqui na Europa, no meio dessa cultura hegemônica, faz também com que eu me perceba mais negra ainda, sabe? 10 minutos! Aliás, menos, agora 7. Tá, e aí o que eu faço com essa informação? Tô nervosa, tô nervosa, tô Eu nervosa. também. Tá. Tá. E aí, por exemplo... A gente faz muito rápido as considerações finais, pronto. Tá, vou fazer muito rápido as considerações finais. Eu vou colocar essa minha fala dentro das considerações finais, tá? Isso, então, melhor. O que acontece? Coisas que já aconteciam no Brasil e que estavam mudando por conta de políticas afirmativas, que é o que eu tô dizendo, eu sempre ser a única negra do rolê no Brasil, isso já não rolava mais. Porque a gente tem aí, por exemplo, a UFRJ tem vários e vários pretos e pretas na UFRJ, isso é sensacional. E aqui eu voltei a ser a única negra do rolê. E quando tem uma outra negra, as pessoas confundem a gente, porque, né, preto é tudo igual, né, pra essa gente. Então, assim, isso ficou muito latente pra mim e fez com que eu quisesse ainda mais buscar a minha ancestralidade. E daí surge o trabalho que eu dancei agora no último festival. Foi meu primeiro trabalho solo como coreógrafa e bailarina. E disseram que eu tava numa pior, né? Mas só que não. Chamado A Carne Mais Barata do Mercado. Que além de ser uma busca dessa minha ancestralidade, de viver isso no meu corpo, é também uma busca pela minha estética de dança. Porque quando eu ia para os festivais, quando eu assistia os trabalhos, eu via que tinha uma movimentação predileta, uma predileção por um tipo de movimentação que não era a minha. E que muitas e muitas vezes eu tentei me adequar a esse movimento. E eu, não, vamos lá. É legal, porque faz parte do que a gente falou, dessa construção de identidade, como você tá com o outro. Mas também fez com que eu perdesse esse meu movimento, que é meu, que foi o que eu disse no início.
é o que eu tenho para dar para o mundo. Então, esse trabalho, ele também é uma busca identitária pelo meu movimento, ou uma revisita, uma reconciliação ao meu movimento, sabe? E aí, depois a gente pode deixar, esse festival acontece, ia ser um festival nos formatos normais, e agora ele é um festival online, e eu vou deixar o link nos comentários quando você colocar a live enfim, no Instagram. Bem, é isso. Migrar não é fácil. E eu acho que, na verdade, o corpo ele está sempre em transformação. E eu acho que a gente tem que ouvir essa transformação, independente do lugar que a gente está. A gente precisa se ouvir o outro, e junto desse processo de conversa, de diálogo, construir, se reconstruir sempre. Nem sempre é fácil, na verdade, geralmente é difícil. Mas é isso, é estar aberto e presente no lugar onde você está. Acho que essa é a minha consideração final, assinei. Não, a gente agora tem 5 minutos. 5 minutos, então, ok. Alguém quer uma cerveja? Se você quiser complementar, fica à vontade. Aí a gente deixa 2 minutinhos. Eu acho que é isso. Você quer... Tem alguma pergunta? Mais alguém, sei lá? Ó, aqui tem uma fala da Maiara. Amigos, sintam-se abraçados. Muito carinho por vocês. Partilharem tão fortes sobre mudanças, sobre coisas tão fortes, sobre mudanças neste instante de pandemia e mudança global. Beijo, Maiara, você é muito querida. Dea! Beijos. Caramba, calma aí. Como disse, é um pouco difícil de mexer nisso aqui. O Yuri colocou, continua mais 1 hora. Eu queria, mas a gente não dá para fazer isso. Por questão de organização, é melhor deixar ser 1 hora. Desculpa. Ai, caramba, é muito difícil mexer nesse negócio. A apresentação da Cíntia no festival tá maravilhosa. Quem botou? Foi a Dea. Dea. Também vou assistir. A Dea foi uma amiga que eu conheci. Te amo. Casa comigo, Dea. Ela é sensacional. E ela passou por esse processo de volta para o Brasil. Que não é fácil. É de uma coragem, assim, sensacional. Ela trabalhou muito tempo aqui, em outros lugares da Europa também, como tradutora. E agora ela está passando por esse processo de migrar de volta para o lar, assim. E é uma pessoa que eu admiro muito e que não é fácil fazer esse caminho de volta. Beijo, Deia. Seja bem-vinda. Então, vamos para as considerações finais. Eu tinha algumas coisas para dizer, mas a gente deixa isso para o tempo, deixa isso acontecer naturalmente de outras maneiras. Gratidão, Cíntia, por ter aceitado o convite. Eu estou muito feliz com esse bate-papo de estar resgatando como a gente se conheceu lá na FRJ, lá naquele trabalho com a professora Lara Seidler e a professora Patrícia Pereira, com o Integrar Modular. Eu estou muito feliz. Sempre falo para você que aquela época foi uma época muito importante nessa construção do movimento, desse trabalho, porque você é uma pessoa incrível de trabalhar. A energia, a maneira com que você está ali presente, né? Sempre falo isso para você e falo outras vezes também, aqui está oficializado. Gratidão a todos que estavam aqui na live, que escreveram ou que não escreveram. Sempre a presença também faz de outras maneiras. Gratidão, pessoal. Gratidão a Cíntia. Obrigada, Júlio. Eu fiquei sem graça agora com ela. Mas obrigada. Sim, é verdade. Foi muito bom participar desse seu processo, que foi um processo também muito importante para a construção de você como indivíduo, assim. E eu estou muito feliz de estar aqui ganhando afeto dessas pessoas maravilhosas. Maiara, obrigada pelo abraço que você deu. Eu senti ele aqui, que saudade. Beijos. Eu peguei todos esses abraços, está até calor aqui agora. Eu também. Fiquem calor. Que engraçado isso. Pessoal, depois o link vai estar nos comentários, tá bom? Manda um direct para Cíntia, conversa, troca ideia, porque esse bate-papo
para criar links, conexões. A gente teve mais um ciclo de bate-papo entre a dança e outros saberes, com o tema de hoje foi dança e migração. Beijos!